Olá, queridos catequizandos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um encontro da nossa catequese online, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, que é um tema muito importante, um tema que ele transborda amor, transborda gratidão, né? Então a gente vai trabalhar hoje um pouquinho sobre o Espírito Santo. Então vamos iniciar o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos começar o nosso encontro de hoje invocando o Espírito Santo. Ah, catequista, mas como que a gente faz a invocação do Espírito Santo? Através da oração do Espírito Santo. É uma oração que vocês estão se preparando para a Eucaristia, vocês já precisam aprender essa oração, que ela é muito importante, tá? Então vamos começar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como eu falei para vocês no início, essa é a oração do Espírito Santo. Essa oração é muito importante, essa oração é muito poderosa. Por quê? Essa oração, ela deve ser feita assim, em quais momentos da nossa vida? Todos os dias, tá? Mas assim, quando a gente vai ter uma prova lá na escola, quando a gente vai ter alguma coisa assim muito importante, que a gente fica ali e tal, o que a gente faz? A gente pede a invocação do Espírito Santo para que ele nos conceda os dons do Espírito Santo. A gente vai falar um pouquinho também sobre os dons do Espírito Santo. Mas então, quando vocês tiverem alguma coisa assim bem importante que vocês vão fazer lá na casa de vocês, ou vocês têm uma provinha na escola que é muito importante, vocês estão ali um pouquinho apreensivo, o que vocês fazem? Vocês invocam o Espírito Santo sobre vocês, para que ele desça sobre vocês, concedendo os dons do Espírito Santo, e vocês vão ver que tudo vai sair bem, tudo vai dar bem com a unção do Espírito Santo, tá? Então nós vamos hoje fazer a leitura aonde fala em Atos dos Apóstolos. Então vocês vão procurar lá na Bíblia de vocês. É Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao 6, tá? Então vocês procurem lá para vocês acompanharem junto depois a hora que vocês forem assistir o vídeo, tá bom? Então, ó, lembrando, está lá em Pentecostes, está lá em Atos dos Apóstolos, tá? No capítulo 2, do 1 ao 6, tá? Então a gente vai começar ali, ó. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído com um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Residiam-se em Jerusalém todos judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse trecho da Bíblia nos fala sobre Pentecoste, a manifestação do Espírito sobre os discípulos, tá? Então, foi nesse momento que o Espírito Santo desceu sobre eles. E o que intrigava eles era o quê? Como que cada um era de um povo, falava uma língua,
e como que todos conseguiam, naquele momento que o Espírito Santo desceu sobre eles, eles entendiam o que todos falavam naquelas línguas distintas, né? Então todos ficaram muito impressionados que o Espírito Santo desceu sobre eles e eles conseguiam entender línguas diferentes, né? O Espírito Santo desceu sobre eles naquele momento. Então eles ficavam um falando com o outro, como é que eu consigo entender, né, como ele está falando a língua dele e eu consigo entender, porque era o poder do Espírito Santo. Todos se uniram e falaram uma única língua, a língua do Espírito Santo, tá? Então, nesse momento aqui, foi aonde aconteceu o Pentecostes, que foi quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Aí vocês me perguntam, catequista, o que significa Pentecostes? Então, Pentecostes é a festa que nós, católicos, celebramos 50 dias depois da Páscoa, tá? Que recorda a vinda do Espírito Santo, conforme a gente acabou de ler, sobre os apóstolos. Então, 50 dias depois da Páscoa, a gente comemora Pentecostes. O que é Pentecostes? É a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, tá? Agora, eu vou falar para vocês assim, catequista, mas o que significa Espírito Santo? Como nós sabemos, né, eu espero que todos saibam, Espírito Santo, ele é a terceira pessoa, vamos ver se vocês lembram, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? Então, quando a gente faz lá, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, tá? Ele age revelando Deus, santificando os homens e animando a nossa comunidade. Então, é o Espírito Santo que anima a nossa comunidade. É o Espírito Santo que age em nós, cristãos, católicos, apostólicos, romanos, né? Ele que nos anima todos os dias a acreditar cada dia mais em Deus, tá? Então, aí vocês podem se perguntar assim, catequista, mas quando nós recebemos o Espírito Santo? Em qual momento da nossa vida? Tá, primeiro de tudo, quando a gente recebe o Espírito Santo no dia do nosso batizado, tá? O Espírito Santo, ele vem através do símbolo do fogo, né? Vocês não vão se recordar, pois eram, né, pequenos, mas tem um momento que acende a vela e aquela vela simboliza o Espírito Santo sobre cada criança que está sendo batizado, tá? Então, quando a gente recebe a primeira vez o fogo do Espírito Santo, é no dia do nosso batizado. Depois, o que acontece? A crisma, no momento da crisma. Por quê? A crisma nada mais é que a confirmação do nosso batizado. Porque quando a gente se batizou, a gente era pequenininho, foi os nossos pais que levaram nós lá e tudo, né? Depois, quando a gente faz a crisma, é a confirmação do nosso batizado, tá? Então, tem todo o rito que aconteceu no nosso batizado, tem na crisma. E, inclusive, a parte da vela, que é a luz do Espírito Santo, e é onde a gente faz a nossa confirmação do nosso batismo, tá? Então, o que acontece? O Espírito Santo, ele sempre age, mas nem sempre percebemos as suas ações. Por isso, usamos símbolos para explicar sua força e ação na nossa comunidade. No texto bíblico que a gente leu, por exemplo, foram usados os símbolos do vento e do fogo, tá? Agora vamos conhecer outros símbolos que representam o Espírito Santo. Aí vocês vão conseguir entender melhor, porque às vezes vocês falam assim, mas o Espírito Santo a gente não consegue ver. Não conseguimos ver, mas podemos senti-lo, tá? Esse é o amor de Deus. A gente às vezes fala assim, eu não consigo ver o Espírito Santo, mas eu posso senti-lo no nosso coração, tá? Então, quais são os símbolos que representam o Espírito Santo? O fogo. O fogo pode transformar, purificar e queimar.
A ação do Espírito Santo pode transformar, purificar e renovar a nossa vida. Então, quando a gente invoca o Espírito Santo, quando a gente clama o Espírito Santo, o que ele pode fazer em nossa vida? Como o fogo, ele pode purificar, ele pode transformar e renovar a nossa vida. O outro símbolo é o vento, conforme a gente leu ali em Atos dos Apóstolos, né? Que ele veio como um vento, né? Não podemos vê-lo, mas o sentimos, assim é o vento. E o Espírito Santo também é assim. Não podemos vê-lo, mas o resultado da sua ação é concreto em nossas vidas. É visível, por isso podemos perceber a sua presença entre nós. Através da água também podemos perceber o Espírito Santo. Por quê? A água é geradora da vida. Sem a água, não há vida. Então, o Espírito Santo é a água viva de Cristo Jesus, que nos lava e garante vida nova, gerada nas águas do batismo. Isso aqui é muito bonito, gente, porque a água é o símbolo da vida, né? Sem a água não existe vida, não existe nada, né? Então, ela é o símbolo da nossa vida. Por isso que eu sempre, quando eu falo para vocês sobre a água, eu peço assim, vocês que são jovens, que são crianças, que vocês cuidem da nossa água, cuidem da nossa natureza, porque ela é fonte de vida, e se a água acabar, nós também, seres humanos, não estaríamos aqui, tá? Então, peço encarecidamente para vocês, cuidem da água, economize água, né? Porque ela é fonte de vida. Então, através dela, da água, nós também podemos enxergar, conseguir ver o Espírito Santo, sentir o Espírito Santo, tá? E depois nós temos também a pomba. A pomba é um símbolo especial do Espírito Santo. Foi em forma de pomba que o Espírito desceu sobre Jesus no dia do seu batismo. Então, a pomba também vocês podem ver, ela é um símbolo do Espírito Santo, porque foi em forma de pomba que o Espírito Santo desceu sobre Jesus no dia que ele foi batizado. Olha só que lindo, né? E o óleo? O óleo, ele é usado para ungir, para marcar, tanto no dia do nosso batismo como no dia da nossa crisma. Vocês vão ver isso e vão lembrar. Pessoas escolhidas por Deus para uma missão especial. Jesus foi ungido por Deus com o Espírito Santo. Por Deus, o óleo é o sinal do Espírito Santo que ungiu Jesus. Somos ungidos com o óleo que nos fortalece em nossa missão de cristãos. Tá? Então, esses são os símbolos do Espírito Santo, que é o fogo, o vento, a água, a pomba e o óleo. Todos eles representam o Espírito Santo na nossa vida, tá? Agora eu vou ler para vocês, que tem no nosso livro de catequese, os ensinamentos de Jesus Cristo, que também é muito bonito. Quando voltou para o Pai, Jesus Cristo deixou-nos o importante compromisso de continuar sua missão e anunciar a boa nova a todas as pessoas, tá? Então, o que acontece? Quando quando Jesus voltou ao Pai, o que ele pensou? Eu não posso deixar meus filhos desamparados. Então, ele vem através do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo é o quê? É Deus. Né? Foi uma forma quando Jesus, ele em carne e osso, né? Não pôde estar aqui mais na terra. O que ele pensou? Vou deixar o Espírito Santo para que ele possa cuidar dos meus filhos, tá? Então, no texto do livro dos Atos dos Apóstolos que a gente leu, mostra que não estamos desamparados para viver este compromisso. Jesus nos deixou o Espírito Santo que nos revela a presença de Deus em nossa vida. É por meio do Espírito Santo que podemos nos manter próximos de Deus, vivendo conforme os ensinamentos de Jesus e testemunhando o seu amor a todas as criaturas. O Espírito Santo nos oferece suporte
para que com fé possamos alcançar diferentes pessoas com nossas atitudes e testemunhos de fé, mostrando-lhe a razão do nosso viver, que é o seguimento de Jesus. Então, esse texto aqui é muito bonito porque ele fala bem claro aqui. Jesus nos deixou o Espírito Santo que nos revela a presença de Deus em nossa vida. É o resumo de tudo. O Espírito Santo é Deus em nossa vida. Tá? Então sempre, gente, sempre tenham a oração do Espírito Santo com vocês. Façam a oração do Espírito Santo. Vocês vão ver quão abençoado vocês serão através da oração do Espírito Santo, da invocação do Espírito Santo, tá? Então, essa oração é muito poderosa. Ela traz pra gente uma paz, ela traz pra gente uma alegria de estar ali servindo a Deus. Aqui também fala que nós devemos anunciar a boa nova. Anunciar a boa nova como, catequista? Nós podemos anunciar a boa nova de várias formas. Servindo a nossa igreja, servindo o nosso irmão, ajudando o próximo e sempre pedindo o quê? Que o Espírito Santo venha sobre nós, para que nós possamos, através do Espírito Santo, proclamar a boa nova, né? Que nós possamos anunciar Jesus. Nem sempre é fácil o anúncio, nem sempre é fácil a gente estar tentando passar para as pessoas, ou tentando ajudar as pessoas, tentando trazer elas, né, para a nossa igreja ou para perto de Deus, né? Não é fácil, porém, através do Espírito Santo, que Ele interceda por nós, a gente consegue. Então vamos tentar anunciar da forma que for possível, né? Ou como está ao nosso alcance, anunciar a boa nova, anunciar Jesus Cristo a todos os nossos irmãos, tá? Hoje nós falamos um pouquinho sobre o Espírito Santo, tá? Então eu vou pedir para vocês, a nossa atividade de hoje vai ser o quê? Eu vou estar liberando a atividade lá no escritório paroquial, né? Como sempre a gente faz. Então, vocês vão lá, vão pedir para imprimir, né? A atividade de vocês e vão me mandar aquela atividade que tá lá e vão fazer aquela oração que tá lá na folha também, tá? E fora isso, o que vocês vão fazer mais da atividade? Vocês vão mandar para as catequistas de vocês quais são os 7 dons do Espírito Santo. Então, vocês vão pesquisar quais são os 7 dons do Espírito Santo, tá? E essa atividade, vocês vão passar no particular para a catequista de vocês, tá bom? Os 7 dons do Espírito Santo. E o que vocês vão fazer? Além de pesquisar quais são os 7 dons do Espírito Santo, vocês vão explicar um pouquinho sobre cada um desses dons, tá? Sobre os dons do Espírito Santo, vocês vão aprender mais a fundo quando vocês forem fazer a crisma, tá? Mas eu vou falar aqui para vocês quais são os 7 dons, mas vocês vão pesquisar e vão passar para a catequista de vocês quais são os 7 dons do Espírito Santo e explicar um pouquinho sobre cada um. Então, os 7 dons do Espírito Santo é fortaleza, sabedoria, ciência, conselho, entendimento, piedade e temor a Deus. Então, cada dom do Espírito Santo, cada um deles, fala um pouquinho sobre isso. Então, fortaleza. A fortaleza é onde Deus proporciona a coragem necessária para enfrentarmos as tentações, tá? Então, é isso que eu quero que vocês façam. Pesquise sobre os 7 dons e explique um pouquinho sobre cada um deles, tá? Quando a gente invoca o Espírito Santo, a gente também pede a Ele, no momento que a gente está precisando, os dons do Espírito Santo. Porque tem aquele momento da nossa vida que nós estamos precisando de fortaleza, de piedade, de sabedoria, de entendimento. Então, quando a gente for fazer
alguma coisa assim na nossa vida que é muito importante pra gente, ou todos os dias antes de sair de casa, vamos pedir para que o Espírito Santo haja na nossa vida, que ele desça sobre nós, que ele nos conceda muita sabedoria para lidar com as dificuldades do dia a dia, né? Nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, que ele nos conceda sabedoria, entendimento, para que a gente possa entender tudo que vai ser falado, que vai ser explicado, né? Então vamos pedir sempre para o Espírito Santo estar em nossa vida. Não vamos deixar que essa luz do Espírito Santo que nós recebemos no nosso batismo se apague. Então vamos sempre buscar que essa luz mantenha acesa, essa chama do Espírito Santo sobre nós, tá? Então nunca esqueça disso. Vamos sempre estar fazendo a oração do Espírito Santo, que ela é muito importante, tá? Então, ó, nesse momento, nós vamos encerrar o nosso encontro de hoje, tá? Foi um encontro muito abençoado. Eu espero que vocês tenham guardado um pouquinho o que é sobre o Espírito Santo, o que realmente é o poder do Espírito Santo sobre nossa vida, tá? Então, vamos encerrar hoje com uma oração. O Espírito Santo sempre nos ajuda a anunciar a boa nova a todas as pessoas. Agradecido, rezamos. Espírito Santo, nós agradecemos por sempre estar ao nosso lado e nos dar a força e a coragem necessária para anunciar Jesus e praticar o que ele nos ensinou. Por tudo o que faz por nós, por sua companhia, obrigado. Que a força do Espírito Santo nos faça anunciadores fiéis de Jesus. Eu quero que vocês fiquem em paz, que vocês estejam sempre com a luz do Espírito Santo acesa na vida de vocês, da família de vocês, que ele esteja sempre abençoando a todos vocês, tá? E que o Espírito Santo conduza a vida de cada um de vocês aí no lar, tá? Então estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fiquem com Deus.